sei que nós temos pessoas de vários postos e vários fusos também. E o setor de promoção de saúde, do qual sou chefe, né, daqui da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor, está muito satisfeito com o número de inscritos. A gente entendeu que esse assunto ele corta, né, todas as carreiras do MRE, então assim, houve uma adesão muito grande. E o foco dessa palestra, o propósito, é capacitar, né, os servidores, os funcionários do MRE a respeito do funcionamento dos estressores no ambiente de trabalho. E, sobretudo, fornecer ferramentas práticas para o enfrentamento das pressões que geram estresse. Peraí, gente, só um momento que eu estou falando com vocês. Eu queria que desligasse o microfone, por favor. Eu estou falando com vocês e estou autorizando as pessoas aqui no lobby, né? Só um momento. Então, o foco é identificar esses estressores, entender o funcionamento deles e também fornecer ferramentas práticas para que, em última instância, a gente possa prevenir o adoecimento psíquico dos servidores e funcionários do MRE. Eu agradeço muito os postos que colocaram telão e os servidores e funcionários estão... Dá até para a gente ver aqui uma imagem, essa ideia, gente, nós gostamos muito, inclusive a gente está pensando em implementar, sim, o chefe da DSS, o secretário Cristiano, ele disse, Ellen, vamos depois, então, pensar, quando for uma palestra de interesse geral, a gente possa estimular mais postos a fazer isso, né? Então, vocês nos trouxeram essa ideia, agradeço os chefes de postos que se inscreveram, né? É sempre bom a gente trazer essa informação para todos do MRE. Bom, então agora eu vou apresentar a doutora Elisa. A doutora Elisa, ela é psicóloga, é doutora em psicologia e coordenadora do grupo Entre Linhas de Prevenção ao Suicídio da Universidade de Brasília, da UNB, acho que a maioria de vocês conhecem a UNB. E aqui é a segunda vez que a doutora Elisa, ela vem aqui dividir seu conhecimento com a gente. Ano passado ela teve em setembro, trazendo, num curso, trazendo informações sobre prevenção ao suicídio, sobre sobre os tópicos do Setembro Amarelo, e esse curso da doutora Elisa está lá no site da DSS, na aba Palestras da DSS. Caso não tenham visto e tenham interesse, está lá. Bom, doutora Elisa, vamos começar, tá bom? Vou desligar minha câmera, vamos começar. Então, bom dia a todos, eu sou a Elisa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, ao Itamaraty pelo convite para conversar sobre saúde mental com vocês hoje. A saúde mental permeia tudo que a gente faz, né? Todas as nossas tarefas, a nossa produtividade, todos os nossos relacionamentos. E é muito importante que esteja sendo criado um espaço para falar disso, né? A ideia hoje é abordar estresse de um jeito que possa ser imediatamente útil para vocês, tá? Então a gente vai ver de início os principais conceitos e como que eles se relacionam, e depois passar para uma parte de instrumentalização prática, onde eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar já a partir de hoje para o manejo do estresse. Primeira coisa que eu queria colocar, né, é que embora eu vá falar aqui do que cada indivíduo pode fazer para lidar com o estresse, é muito importante que a gente reconheça que isso é uma pequena fatia da questão, porque na verdade existem fatores muito maiores que nós, né, que influenciam os estressores que nos atingem. A nossa saúde mental, ela se forma e é influenciada por questões societais e estruturais muito mais amplas, né? O meio que nos circunda tem um enorme impacto, e aí entram aspectos culturais, políticos, étnicos, históricos, socioeconômicos, geográficos, aspectos da forma de estruturação do trabalho e por aí vai. Então, a gente vai focar hoje em um dos aspectos que está no nosso controle, aquilo que a gente pode influenciar diretamente, mas entendendo que esse é um recorte dessa questão, né?
Bom, então quando a gente pensa em estressores, né? Em saúde, estresse faz referência à resposta do organismo a uma tensão sofrida ou demanda do meio, tá? Então o estresse é a resposta do organismo. A situação causadora de tensão é o estressor. E a gente pode classificar estressores de várias maneiras. Eu acho interessante classificar entre estressores biogênicos e psicossociais. Então, como é que funciona isso? Estressores biogênicos são estressores físicos ou químicos, que eles geram uma ativação corporal, uma ativação fisiológica diretamente, independente da nossa avaliação cognitiva. Então, a gente pode pensar em temperaturas extremas, né? Quando está extremamente frio, extremamente quente, isso é estressor para o organismo. Cafeína, barulhos altos. Então, isso vai ter vai gerar essa resposta de estresse no organismo, independente da sua interpretação. Mas a gente tem também estressores que são psicossociais, que são mediados por mecanismos cognitivos de interpretação daquela situação que a gente está vivenciando, né? Alguns desses estressores psicossociais são universais, por exemplo, quando morre alguém querido, né? A maior parte das pessoas vai entender este evento como um evento estressor. Mas existem também outros estressores que são contextuais. Por exemplo, esperar na fila, esperar no trânsito, o barulho que alguém faz ao digitar, ao mastigar, né? Tem gente que fica extremamente estressado com algumas dessas coisas e para outra pessoa está lá tranquila, lá na fila, não acontece nada. Né? Então, esses são estressores que têm uma mediação da nossa interpretação, do nosso cognitivo. Então, vai ser um pouquinho diferente para cada um. Nós temos grandes eventos de vida que são estressores. E temos aborrecimentos diários que são microestressores, que tendem a ser repetidos e crônicos, né? Uma coisa que é importante colocar é que nem todo estressor é objetivamente negativo, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em casar, ter um filho, se mudar de país, que geralmente são coisas vistas como positivas do ponto de vista de valoração, mas elas são estressores, elas vão gerar essa resposta no corpo, né, de adaptação de carga. A gente tem alguns estudos mostrando que aborrecimentos são substancialmente melhores do que grandes eventos de vida na previsão do bem-estar psicológico e das dimensões de saúde mental. Tá? Então, esses pequenos estressores do dia a dia, eles têm um efeito bastante forte. Uma outra questão interessante é que estressores podem ser imaginados, antecipados ou recordados, e não só coisas que acontecem ali naquele momento. E isso é fácil da gente ver, né? Então, estressores imaginados. A situação ainda nem aconteceu e você já está ali pensando em tudo que poderia dar errado, causando um estressor, portanto, para você. Né? Antecipados, você vai ter uma reunião mais tarde, você vai ter uma apresentação, você vai falar em público e você já está pensando em tudo que vai ser difícil daquela situação, você já está antecipando um estressor. E recordados, né? Quando a situação passa, quem já não teve aquela sensação de rever a conversa na cabeça, né? E pensar em tudo que poderia ter dito melhor ou diferente, né? Tornando aquela situação novamente algo que estressa. Então, a gente agrega a estímulos que são neutros características que eliciam o estresse. E isso é uma coisa que todo mundo faz, mas que faz com que o estressor ele não se limite unicamente ao presente, mas também possa ter efeitos lá para frente e efeitos antecipados também. Por se tratar de uma resposta mediada cognitivamente, o estresse dessa natureza psicossocial, ele pode ser objeto de várias intervenções cognitivas e comportamentais. Mas é importante que se diga antes que a resposta de estresse, ela é necessária e adaptativa, tá? Ela promove uma adaptação rápida a demandas encontradas no ambiente. Então, evolutivamente, essa resposta é adaptativa. Então, a gente pode pensar lá na pré-história, né? O que existia de grande problematização, de grande dificuldade que todo mundo tinha que lidar e era muito importante que acontecesse direito, né? Quais eram as grandes preocupações? Tem duas grandes categorias de preocupações, se for pensar nesse cenário. O que você vai comer para o jantar? É uma delas. E não ser o jantar de alguém, né? Então, se tem, digamos, um tigre correndo atrás de você, você tem duas grandes opções: fugir ou lutar, né? Evolutivamente, a resposta de estresse é um mecanismo de preservação
desenvolvido para dar conta de demandas imediatas dessa natureza, demandas de sobrevivência do organismo, que se caracterizam como uma ativação fisiológica em preparo ao esforço de fuga ou de luta. E isso é interessante da gente saber, porque tudo que a gente sente quando a gente está muito estressado é explicável por esse mecanismo. Então, o nosso coração bate mais rápido. Por quê? Para entregar oxigênio para os músculos, para que você possa correr melhor. A pupila dilata. Por quê? Para entrar mais luz, para melhorar a sua acuidade visual, principalmente em situações de baixa luminosidade, né? Você tem o estreitamento do foco de visão, porque isso ajuda na identificação rápida de uma ameaça. Você muitas vezes fica suado, isso porque ajuda na termorregulação, né? Para você não se superaquecer, se você precisar correr. Mas também, muita gente sente suor na palma da mão, e isso é uma adaptação específica, porque melhora a sua aderência. Se, por exemplo, você tiver que subir numa árvore fugindo de algum bicho, se você tiver que fazer uma curva e segurar em alguma coisa. Por isso que a gente fica com a mão suada, né? As pessoas ficam com nervos à flor da pele, porque você fica com a percepção sensorial mais realçada, né? Você fica mais alerta, mais responsivo para identificar melhor as ameaças. A gente fica com boca seca, fica com mal-estar na barriga, porque o sangue é redirecionado de tarefas como a digestão para tarefas mais essenciais. Então, tem uma menor produção de saliva, uma menor mobilidade gástrica, uma menor secreção de enzimas, né? E essa resposta global, ela é adaptativa se tiver um tigre te caçando, né? A questão é que a gente responde com essa mesma resposta de adaptação do estresse quando tem um prazo de alguma coisa que vai vencer, quando a gente tem uma reunião que vai discutir um assunto controverso, quando a gente está preso no trânsito, quando a gente vai falar em público, né? Então, existe hoje um descompasso entre o grau de ativação e a ameaça. Então, aquilo que é mobilizado no seu corpo e no seu comportamento, certo? Então, hoje em dia, numa discussão desagradável no seu trabalho, você não vai nem lutar, nem fugir do seu chefe, né? Pelo menos não deveria. Mas é o que o nosso corpo está pronto para fazer, porque tem a ver com essa resposta de sobrevivência. Então, o que eu quero frisar é que os estressores contemporâneos são de outra natureza. Eles são mais repetitivos, eles são crônicos e muitos são psicossociais. E o estresse crônico, ele gera impaciência, irritabilidade, dificuldade de concentração e tomada de decisões, maiores taxas de erro em tarefas, uma reduzida disponibilidade para comportamentos de ajuda, engajamento em comportamentos de risco e uma deteriorização da saúde física. E o estresse, ele acontece em etapas e vai ficando cada vez pior. E quando a pessoa está sob estresse por muito tempo, ela pode entrar numa situação de exaustão, onde a gente encontra, por exemplo, o burnout, né? O burnout não é um diagnóstico reconhecido pelo DSM-5, que é o grande manual da psiquiatria, mas ele está na Classificação Internacional de Doenças, na CID-11. Então, o burnout é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. E ela é caracterizada por 3 grandes dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, um aumento do distanciamento mental, né, do seu próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próximo trabalho. Você acha que nada vai dar certo, por que eu estou trabalhando nisso, ninguém me valoriza, né, isso daqui não tem porquê. Então, é essa coisa bem negativa em relação ao trabalho. E a sensação de redução da eficácia profissional, que ela pode objetivamente ter sido reduzida ou não, mas é essa sensação de redução de eficácia. Então, o burnout é muito comum em quem lida com o atendimento e prestação de serviço. É uma coisa que acontece de forma mais gradual e cumulativa. Mas existem também outras patologias ligadas a estresse que podem acontecer que têm um funcionamento um pouquinho mais voltado para profissões que prestam ajuda. E, do ponto de vista mais amplo, a gente não pensaria nos diplomatas como sendo parte desse grupo, mais o pessoal da saúde, mas por conta de vocês fazerem também, terem atuação, né, em zonas de conflito e terem atuação na mediação de questões ligadas à população brasileira no país onde vocês estão, por exemplo, pode ocorrer também de acontecer esses outros fenômenos. E aí a gente tem uma coisa que é típica das profissões de socorro, então qualquer pessoa que presta socorro e faz a escuta de sofrimento e dor
pode vir a ter fadiga de compaixão. Você pode ter também trauma vicário, que é quando você escuta histórias de trauma e isso em si te traumatiza, certo? Então, a gente tem burnout, fadiga de compaixão e trauma vicário como sendo coisas ligadas ao estresse extremo que podem acontecer. Bom, a gente tem alguns riscos e agravos, né, que a gente pode pensar para a saúde mental no ambiente profissional, de forma geral, né? Então, a questão do desemprego, insegurança no trabalho, a questão da violência psicológica e assédios, né? Então, teve alguém que perguntou, assédio é um estressor no trabalho? Sim, com certeza, mas mais do que um estressor, ele pode, inclusive, vir a ser um trauma, né? Então, vai depender muito do que está acontecendo, mas é uma questão bastante grave, que tem efeitos reais sobre a saúde das pessoas e sobre o funcionamento daquela equipe, né? Além de, muitas vezes, ser uma questão criminal também. Nós temos também alguns sistemas de gestão que não são ideais, né? Que utilizam ameaças, agressões veladas, humilhações, né? E muitas vezes isso tem uma lógica pela pessoa que faz de estratégia de estímulo, né? A produtividade e gerenciamento. Isso está muito baseado numa falta de acesso a estratégias mais positivas, mais propositivas, né? Condições adversas no ambiente de trabalho, de forma geral, pode ser estressor. Adversidades cronobiológicas, especificamente, então, trabalho em turnos, horas extras, turnos noturnos, né? Quem trabalha muito descompassado do horário do cliente, né? Então, você está 6 horas na frente, 7 horas na frente de quem você tem que lidar, então isso modifica a maneira como você pode organizar o seu dia, né? O estresse grave no trabalho, quando combinado com o estresse grave doméstico, também é muito ruim. Conflito no trabalho e família, né? Então, eu já vou falar rapidinho daqui a pouco de alguns conflitos que a questão de você ter que sair do país, ou de você fazer ajustes nessa mudança, né? Isso afeta a sua família, e, portanto, também afeta o seu trabalho, a insatisfação com o trabalho, mas aí a gente também tem algumas outras características específicas, né? Então, alta responsabilidade, ou por pessoas, ou por maquinário, também é um fator de agravo para a saúde mental no trabalho, necessidade de decisões rápidas, quando você está num ambiente de elevada competição, ou de baixa autonomia, ou as duas coisas juntas, ou de baixo apoio social, quando tem a ocorrência ou a possibilidade forte de ocorrência de acidente de trabalhos, muitas demandas, muitas interrupções e sobrecarga física, né? Então, conjuntamente, esses são riscos, são agravos para a saúde mental no ambiente profissional. E se a gente for pensar nas especificidades de trabalhos internacionais, e aqui entrariam, né, as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro e os profissionais associados, tem algumas que são mais específicas. Então, a gente tem as barreiras de linguagem, né? Então, por mais que vários de vocês falem várias línguas, não necessariamente vocês vão estar falando todas as línguas daquele país no qual vocês estão, né? E essas barreiras de linguagem podem ser um estressor a mais. Adaptação e ajuste a diferentes culturas, principalmente se não houver um trabalho de adaptação a essas culturas, a possibilidade, né, de postos onde há ameaças à integridade física, né? E aqui eu não estou falando só de guerra e de outros conflitos, mas também na qualidade de serviços disponíveis, né? Dependendo de onde você está indo, você pode ter, eventualmente, um menor acesso a serviços que aqui no país você está acostumado a ter, né? Então, isso pode ser um estressor a mais. A disrupção a sistemas de suporte social. Então, isso é a principal questão, é muito importante. Então, você fica não só com saudades, né, de casa, da família e dos amigos, mas todo o apoio prático e emocional que você está acostumado a ter no seu país, quando você se muda, ele tem que ser desenvolvido com novas pessoas, ou você vai ficar mais longe mesmo daquelas pessoas que você tende a se apoiar, né? E, além disso, tem as decisões difíceis ligadas à realocação ou não da família, e como que a sua realocação influencia o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, caso existam, né? Então, tudo isso daqui entra como estressores mais específicos deste tipo de carreira que vocês têm. Então, diante desse quadro, o que é possível fazer, né?
A gente pode argumentar que existem mudanças necessárias que são mais amplas, né? Que tem a ver com a estrutura e organização dos trabalhos. E nessa aula que a Ellen fez referência, que está gravada, eu falo bastante disso, de várias coisas que podem ser feitas pela instituição. Mas aqui a gente vai focar no que você pode fazer diretamente por você mesmo. E isso começa pela respiração. Então, respiração é um processo central para lidar com ansiedade e efeitos de sobrecarga. É importante colocar isso porque a gente está falando desses estressores recorrentes, cotidianos, que causam dano acumulado ao longo do tempo. Né? Então, as grandes desgraças da vida, os grandes traumas, eles passam por outro funcionamento. Mas respiração é sempre algo que vai te ajudar, e principalmente nesses estressores mais crônicos diários. Então, a respiração, ela influencia a qualidade do sono, o humor, a nossa regulação emocional, a nossa possibilidade de modulação da resposta do estresse, as nossas funções cognitivas, como, por exemplo, a atenção, e influencia várias outras coisas, até mesmo, por exemplo, o curso de transtornos alimentares. Então, é uma função básica, e a manipulação dela é bastante poderosa. E a gente faz isso por meio de técnicas de relaxamento e respiração. Porque a desregulação respiratória e os sintomas relacionados, eles são característicos de transtornos de ansiedade. Então, no pânico principalmente, mas em ansiedade generalizada em menor medida e nos outros transtornos ansiosos também. Então, quais são esses sintomas relacionados? Tontura, falta de ar, a sensação de que tem algo preso na garganta, formigamento das extremidades, às vezes náusea, coração acelerado. E isso tudo a gente consegue dar um encaminhamento a partir do treino respiratório, tá? Então, eu gostaria de convidar vocês, já entrando na parte prática, a gente fazer uma linha de base da percepção da respiração. E isso serve para que você possa ter uma ideia, antes de começar a fazer os exercícios, de onde que você está, como é que você está respirando. Tá? Então, eu convido vocês a participarem. A partir de agora, a gente vai fazer vários exercícios. Então, como que vai funcionar essa linha de base? Eu vou falar para vocês qual que é a instrução, a gente vai fazer junto, vou marcar aqui no relógio, e aí eu vou abrir o Mentimeter para quem quiser poder colocar a resposta, para eu ter um feedback imediato e falar um pouquinho a respeito disso, tá certo? Então, como é que funciona essa linha de base? Você vai tentar não alterar a sua respiração normal. É lógico que ao falar isso, as pessoas já estão ali alterando, isso é normal, tá? Mas tente o máximo possível respirar da forma como você respira normalmente. Então, você vai colocar uma mão sobre a barriga, perto do umbigo, e a outra sobre o tórax, logo aqui abaixo da clavícula, tá? Você vai respirar normalmente, tentando notar qual mão se move mais. Eu vou marcar 1 minuto, e durante esse minuto, eu quero que vocês contem a quantidade de ciclos de respiração que são feitos, sem tentar o máximo possível alterá-los, tá? Então, cada ciclo corresponde à sequência de uma inspiração e uma expiração. Então, inspirou, expirou, 1. Inspirou, expirou, 2, ok? Então, eu vou marcar aqui 1 minuto, peraí que eu já falo para vocês quando a gente começa. E a única coisa que vocês precisam fazer é contar quantos ciclos vocês fazem. Peraí. E qual mão está mexendo mais, ok? Então, para quem for participar, todo mundo inspira, expira e valendo. Podem abrir os olhos, tá? Fechar os olhos é só quando a gente está fazendo exercício de respiração, para ter a linha de base e olho aberto. Ok, acabou? Anotem este número. E aqui agora eu vou abrir para que vocês possam compartilhar. Peraí, agora que a gente tenta, vamos ver o que vai acontecer.
E... Tá aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, Sim? Elisa. Então, deixa eu dar um ok aqui. Então, vocês podem utilizar esse QR Code aí para acessar o questionário. Vocês sumiram para mim, tá? Porque quando eu abro a janela, some. Então, deixa eu só fazer também. Ah, já vi que tem gente respondendo, então tá funcionando. Dá só mais uns 15 segundinhos para entrarem todas as respostas. Ok, né? Acho que já foi. Já foi todo mundo que ia responder. Deixa eu passar para a próxima. Vocês vão ver agora que mudou a pergunta, tá? Ou então é só entrar de novo no... Certo. Então aqui... Resultados. E, inclusive, é interessante que te dá uma ideia, né, em relação aos colegas, como que você está também. Então, só voltando aqui, a maior parte de 12 a 16, mas temos pessoas também acima de 16, com 17 a 20, e algumas pessoas com 20 a 24 também. E aqui ficou bem na metade. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Parou de compartilhar? Sim? Sim, Elisa, sim. Então, deixa eu conversar com vocês sobre o que isso significa, tá? Bom, então, acima de 20 indica alteração, uma alteração mensurável real, tá? Geralmente as pessoas ficam ali entre 12 e 16, tá? Mas se você tiver entre 17 e 20, pode ser devido a algumas coisas mais benignas, né? Então, se você não está há pelo menos 10 minutos sentado em repouso, né? Se você veio correndo para essa reunião, isso explicaria. Se você está um pouco ansioso, se você está com alguma doença física, né? Se está muito quente onde você está, ou se você está um pouco estressado emocionalmente. Se você está com febre, dor, né? Febre e dor aumenta a taxa respiratória. Se você, por acaso, tem pneumonia ou doenças respiratórias, se você vai ficar doente, né, com resfriado e tal, isso aumentaria alguns dias antes a sua taxa respiratória também. Pessoas que têm outras doenças respiratórias, problemas no coração, né, então essas são, assim, as principais razões pela qual a gente vê alteração da taxa respiratória para mais, né, além das principais razões que são as razões ligadas ao emocional, né? E aí você tem pânico, fobia social, ansiedade generalizada, outros transtornos de ansiedade, também acontecem em tarefas com alta carga cognitiva, tá? Então, todo mundo que está ali entre 12 e 16 está com a taxa respiratória tranquila. Pessoas que estão com a taxa respiratória de 17 até 20 pode estar legal ou não, depende de questões mais específicas, teria que ver caso a caso. Uma coisa importante, idade avançada, mais de 60, leva a um aumento de taxa respiratória e é normal, tá? Então, você pode ter uma taxa respiratória mais alta se você tiver ali um pouquinho mais de 60, 60 e poucos anos. Agora, quando a gente chega a partir dos 20 de taxa respiratória, é onde a gente começa realmente a ter uma resposta que não é saudável e que deve ser investigada.
na maior parte das vezes está relacionada mesmo a uma questão de estresse, mas pode estar relacionada a outras questões físicas, por isso que é importante dar uma olhada. E quem está respirando ali de 8 a 11, geralmente ou é atleta ou tem treino respiratório de yoga ou de outras práticas. Se não for o seu caso, e mesmo assim a sua respiração estiver muito baixinha, aí pode indicar uma alteração que já não é tão legal, certo? E aqui ninguém marcou acima de 25, o que é muito bom. Quando alguém marca acima de 25, a indicação é que a pessoa vá ao médico com alguma urgência, tá? Porque tem questões mais específicas que podem estar acontecendo ali mais graves. A respiração ansiosa, ela é curta, superficial, na parte superior dos pulmões, tá? E ela está relacionada à tontura, falta de ar, sensação de algo preso na garganta, aquelas questões que eu já falei, né? Formigamento das extremidades, náusea e também confusão, tá? Então, a gente viu aqui que mais ou menos metade está respirando mais no tórax, que é essa respiração mais ansiosa, e metade está respirando mais pelo abdômen, que é a respiração mais relaxante. Então, isso é algo interessante, porque embora muitas pessoas tenham ficado dentro da faixa de taxa respiratória, que é normal, ainda assim vai ter gente nessa faixa que está respirando de uma forma mais ansiosa, tá certo? Bom, uma coisa, vamos passar para os exercícios, mas uma coisa que eu queria colocar é que a gente deve sempre, toda vez que estiver fazendo exercício de respiração, a gente deve sempre inspirar pelo nariz e expirar pela boca, a não ser que a instrução do exercício seja diferente, tá? Porque o ar, ele é aquecido, ele é filtrado e umidificado pelas nossas vias aéreas, então é importante respirar pelo nariz. Então, entrando agora na parte dos exercícios, o primeiro deles é a respiração diafragmática, que a gente não vai fazer aqui, porque você precisa estar deitado, mas eu vou falar para vocês como é que funciona. E esse vale para todo mundo, é uma prática bem interessante de você ter no dia a dia, que trata-se simplesmente de você inspirar pelo nariz, de forma contínua e lenta, enchendo a barriga, fazer uma breve pausa e expirar pela boca, também de forma contínua e lenta, contraindo, né, esvaziando a barriga. E como é que você faz isso? Deitado, com os joelhos dobrados, preferencialmente, uma mão sobre a barriga, outra mão sobre o peito, para você ver qual mão está se mexendo mais, e tentando fazer com que a mão do peito não se mexa, ou mexa muito pouco. Para quem é iniciante no treino respiratório, nunca fez antes, eu indico treinar com um livro sobre a barriga, porque o peso, um livro grande, porque o peso te ajuda a você isolar aqueles músculos. E quantos ciclos que você faz? Você vai fazer 3 ciclos ao acordar, antes de levantar, e 3 ciclos deitados antes de dormir. A questão dos exercícios de respiração é que eles são uma prática, né? É uma construção. Então, não adianta você utilizar exercício de respiração somente num momento de alta demanda emocional, quando você está muito estressado, porque não vai funcionar. Ou você já construiu essa prática e você já tem essa competência, e aí você consegue ativar ela no momento de maior estresse, ou simplesmente você não vai conseguir, naquele momento onde a demanda atencional e emocional é maior, você não vai conseguir fazer, tá? Então, isso é uma questão importante. Ele é uma prática, é algo que você deve inserir na sua rotina para poder utilizar quando precisa. E uma questão que muitas vezes a gente não vê as pessoas falarem é que existem sim contraindicações para o treino de respiração, tá? Embora seja uma função básica, né? Todo mundo respira. O treino de respiração ele ativa, né? Não só o sistema respiratório, circulatório, mas também endócrino. Então ele tem algumas contraindicações. As contraindicações mais sérias são pessoas com problemas graves no coração, né? Quem já teve infarto, quem tem arritmias, quem tem angina, quem já teve derrame, doentes renais graves, quem tem atualmente deslocamento de retina ou glaucoma, qualquer tipo de aneurisma no cérebro ou no abdômen, epilepsia, esquizofrenia ou qualquer coisa que esteja descompensada. Asma descompensada, diabetes descompensada, tireoide, transtorno de estresse pós-traumático que esteja com imagens intrusivas incontroláveis, tá? Então, essas são contraindicações mais absolutas, digamos assim. Mas a gente também tem contraindicações relativas, mulheres grávidas, pessoas que são bipolares, que não estejam com acompanhamento bem direitinho, gente que está com pressão muito alta ou muito baixa, asma leve ou moderada, cirurgia recente, condições de tireoide e diabetes.
tá? E por que eu estou falando isso? Porque como é uma prática que a gente está fazendo aqui online, né, eu não tenho como apoiar vocês individualmente e nem perceber quem possa talvez estar sentindo alguma coisa diferente, né? Então é importante que vocês saibam que essas contraindicações elas existem e quem está nessas condições não deve fazer as práticas, tá? Só a respiração diafragmática, que é essa inicial, porque você não está fazendo nenhuma grande alteração, você está só fazendo uma respiração de forma mais compassada. Bom, além disso, sempre que você for treinar técnicas de respiração, você deve treinar em um lugar seguro, tá? Então, não deve ser feito dirigindo. Isso é um erro muito comum. E não deve ser feito dentro de nenhum tipo de água. Não só lago, mar, não sei o quê, mas nem banheira, certo? Não faça isso dentro de água. E também não faça com o estômago cheio. Por quê? Porque você pode sentir náusea, você pode sentir tontura, você pode ter muita tosse, você pode ter um pouco de dor, a depender da sua condição física, tá certo? Então, nas que eu vou passar para vocês, não tem um risco maior de desmaiar, apagar, nem nada disso, mas tem algumas técnicas de respiração que têm esse risco. Então, a gente sempre quer que as pessoas estejam seguras, né, ao fazer. Se vocês sentirem qualquer coisa ruim, né, desses sintomas, simplesmente pare, tá bem? A ideia é que eu possa dar para vocês um leque de técnicas que vocês possam utilizar. A técnica mais interessante em termos de resposta que a gente tem visto na literatura é o que se chama de suspiro cíclico. Ela é pouco conhecida, tá? Então, como é que você vai fazer? Sentado ou deitado, você vai inspirar devagar pelo nariz, tá? Quando o pulmão estiver expandido, você vai inspirar novamente pelo nariz até chegar na capacidade máxima. Essa segunda inspiração, ela vai ser mais curta, necessariamente, tá? E aí você vai expirar devagar e completamente pela boca, tá? Então, qual que é o formato dessa respiração? É assim. Certo? Então, você vai... A gente tem benefícios mensuráveis ligados ao humor e taxa respiratória com 5 minutos de prática. Melhor, inclusive, do que mindfulness, tá? Num último estudo randomizado que teve agora em janeiro de 2023, feito pela Stanford. Então, assim, é uma técnica muito interessante. O que eu percebo, eu pessoalmente, que 5 minutos dessa prática aqui não é algo fácil de fazer para quem já não tem um treino respiratório, tá? Então, comece, se você for utilizar ela, com um período menor. Mas eu gostaria que a gente experimentasse ela por 1 minutinho somente, para que vocês possam ter uma ideia de como é que isso daí se configura. Tá? Então, lembrando, você vai inspirar devagar pelo nariz, quando o pulmão estiver completamente expandido, você inspira novamente, e aí solta toda a respiração pela boca, ok? Vamos tentar isso então? Estou abrindo aqui a tela para ver mais pessoas. Então, todo mundo respira normalmente, para dentro, para fora e valendo. Respira para dentro, puxa de novo para fora. Para dentro, puxa de novo para fora. Continue. Tentem expirar pela boca. Inspira, inspira de novo para fora. Se começar a se sentir tonto, pare, tá? Isso, acho que a maior parte de vocês está fazendo direitinho. Podem parar, voltem a respirar normalmente. Essa, então, é a respiração do suspiro cíclico, tá? Que tem resultados muito interessantes na literatura. Eu vou passar para vocês o link depois para a minha página, que tem as várias respirações com links para vídeos que mostram as respirações, tá? Então, aí vocês vão poder utilizar isso como referência para fazer em casa. O que eu sugeriria em relação a isso é começa fazendo de 1 minuto a 3 minutos, vê como você se sente, né? Se você sentir que seguindo o vídeo, que na metade do vídeo está demais, talvez seja melhor iniciar com outra técnica, tá bom? Mas essa é uma interessante
da gente conhecer, porque tem resultados muito bons. Bom, peraí. Uma outra técnica muito conhecida é a respiração quadrada ou a respiração em caixa. Ela foi muito difundida porque é o que os Navy SEALs nos Estados Unidos usam, né, como forma de respiração. Então, naquelas situações gravíssimas, táticas, né, que eles entram, eles usam esse tipo de respiração antes para se centrar e conseguir fazer o que eles têm que fazer. Então, essa é muito tranquila, tá? Então, como que ela funciona? Ela tem um formato quadrado, isso quer dizer o quê? A inspiração, a retenção, expiração e retenção sem ar, todos com a mesma duração, certo? Então, você vai inspirar pelo mesmo tempo que você segura com ar, pelo mesmo tempo que você solta, pelo mesmo tempo que você segura sem ar. E aí você faz isso de novo, tá? A gente vai fazer uma prática com 4 segundos. Que é onde a gente começa, e depois eu vou falar para vocês sobre o teste de tolerância. Então, vamos testar aqui novamente. Peraí. Vamos fazer isso daqui só algumas vezes, tá? Então, todo mundo inspira, expira, inspira de novo, expira e vamos começar. Inspira por 1, 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta. 2, 3, 4, segura sem ar. 3, 4, inspira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta. 2, 3, 4, segura sem ar. 2, 3, 4. Certo? É assim que funciona a respiração em caixa. Para essa respiração, eu vi que alguns de vocês estavam inspirando, né, pela boca. Tente sempre inspirar pelo nariz, e para essa respiração é interessante que você tente fazer a expiração também pelo nariz. Ela se torna um pouquinho mais difícil, mas ela ajuda na prática. Bom, aqui é importante a gente fazer um ajuste para o seu teste de tolerância específico de CO2, tá? Então, o que é isso? Bom, tem pessoas que têm uma capacidade respiratória melhor do que outras, seja por treino, seja por idade ou qualquer outra característica física, tá? Então, às vezes, 4 segundos vai ser pouco para você para ter efeito, e às vezes 4 segundos vai estar ali no limite do que você aguenta. Mas existe uma forma da gente calcular e ver quantos segundos faz sentido para você. E a gente vai calcular isso agora, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês respirem 4 vezes inspiração e expiração, somente pelo nariz, só um minutinho, agora não. E aí eu vou pedir que assim que vocês façam, assim que vocês fizerem essa respiração 4 vezes, vocês vão inspirar o mais profundo que conseguirem, tá? E aí, imediatamente depois, expirar o mais devagar que conseguir, ou pelo nariz, ou pela boca, como quiser. E vocês vão registrar quanto tempo, em segundos, leva para esvaziar os pulmões. Esse tempo de esvaziamento dos pulmões é a duração de descarte de CO2. Tá? Então, assim que terminar de soltar tudo, você volta a respirar normalmente, né? Não prenda a respiração com os pulmões vazios, tá? Você tem que anotar esse número obtido anteriormente. Não sei se todo mundo tem agora acesso, né, a um cronômetro, quem não tiver faz depois, mas eu vou calcular aqui só o básico, porque dá para fazer de forma mais ampla aqui também. Então, vamos tentar todo mundo começar junto para eu poder usar o meu cronômetro, senão vai ficar difícil, né, para a gente fazer esse teste de tolerância. Então, respira uma vez, solta. Agora respire 4 vezes. Inspira, expira, somente pelo nariz. Inspira, expira, para dentro, para fora, para dentro, para fora. E agora você inspira o mais profundo que você conseguir. Ok? E comece a esvaziar os pulmões. Pela boca ou pelo nariz, de forma lenta e regular, até o final. Quem começou a expirar no momento que eu falei agora deu 20 segundos. 25.
Elisa, será que não é melhor fazermos de novo? Sim, pode ser. Agora deu Essa é 40. mais. Ah, É que isso daqui, na verdade, é algo que é mais interessante cada um fazer com o próprio relógio, porque o momento em que vocês começam a expirar vai ser diferente, né? mas eu Porque tem fiquei a em ver com quanto que dúvida. você acha. Isso, mas eu Sim. fiquei em dúvida. Em que momento a gente começa a contar no cronômetro? Você começa a contar no cronômetro a partir do momento que você começar a soltar o ar, tá? Hum. O que acontece é que as pessoas têm capacidades diferentes de puxar o ar. Então, vai ter gente que ainda está puxando o ar, quando outras pessoas já acabaram de puxar e já tem que começar a soltar, tá? Então, fica um pouquinho difícil da gente fazer isso daqui, principalmente por vídeo ou remoto, né? Mas vocês podem também simplesmente anotar isso e fazer depois para ver direitinho, e eu vou dar para vocês qual que é a faixa, tá? Então, lembrando, como é que funciona o teste de tolerância? Você vai respirar normalmente 4 vezes, tá? Depois que você respirar normalmente 4 vezes, você vai puxar uma expiração super profunda, mais profunda que você conseguir. Assim que você chegar no máximo que você der conta, você vai começar a soltar o ar. E aí você dá o ok no cronômetro, tá? E aí você solta de forma regular e compassada até terminar o ar. Assim que terminar o ar, olha no cronômetro, vê quantos segundos deu, certo? Se esse tempo de expiração deu de 0 a 20 segundos, o seu tempo, isso é o tempo de descarte. Então, cada lado da caixinha deve ter ou 3 ou 4 segundos, que é o exercício que a gente fez, certo? Com 4 segundos. Na internet, se você for olhar no YouTube e tal, você vai encontrar sempre com 4 segundos, porque é a faixa mais baixa, certo? Se 4 segundos for muito difícil, você faz com 3, mas vai ser o 3 ou 4. Se o seu tempo de descarte tiver entre 25 segundos e 45 segundos, cada lado da caixa deve ter ou 5 segundos ou 6 segundos. Aí, se tiver entre 20 e 25, aí você decide porque você está na transição, certo? Se o seu tempo de descarte tiver entre 50 e 75 segundos ou mais, aí cada lado da caixa deve ter de 8 a 10 segundos. Isso é muito, muito raro de acontecer somente em atletas, tá? Porque vamos lembrar que um ciclo de respiração é quando a gente completa uma inspiração e uma expiração juntas, certo? Então, se você está fazendo 10 segundos em cada lado, você está fazendo uma respiração 40 segundos. Isso é muito, muito forte para o organismo. Não faça, a não ser que você realmente tenha esse tempo de descarte, senão não vai ser um bom resultado, tá certo? O máximo dessa prática é 5 minutos totais. E se ficar difícil enquanto você está fazendo, você diminui todas as durações de forma similar, tá? Então, ficou difícil para inspirar por 4 segundos, eu vou inspirar por 3. Ok, mas então você também vai reter por 3, soltar por 3 e reter novamente por 3, tá? Sempre faça o ajuste de forma que fique uma caixinha, tá? E de preferência fazer todo esse exercício pelo nariz. Todos os exercícios que eu vou passar aqui, eles têm por objetivo diminuir a quantidade total de respirações no minuto. Eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente, cada um, e tem efeitos em estruturas, funções da cognição e da emoção um pouquinho diferentes, mas de forma geral, você pode ver a efetividade deles como técnicas de respiração que diminuem a quantidade de respirações por minuto, a taxa respiratória, certo? Vou mostrar para vocês aqui uma outra, um pouquinho diferente. Essa daqui, ela traz melhorias, né, no funcionamento cardíaco, né, então, diminuição da pressão sanguínea e da frequência cardíaca, e uma melhoria da memória espacial, visual e motora, né? Então, esse funcionamento cognitivo mais específico ligado à memória. Então, é algo mais de ativação, não tanto de relaxamento, mas é bem interessante também, que se chama respiração alternada, tá? Quem faz yoga conhece isso daqui. Como é que funciona? A gente vai colocar o dedo indicador e médio da mão direita, se você for destro, da mão esquerda, se você for canhoto, sobre a testa, assim, tá? E aí você vai fechar a narina
com o polegar, desse lado, e quando for para o outro lado, com o anelar, certo? Então, você vai ficar fazendo esse movimento de pêndulo aqui, tá? Vai assim, fechando assim. Você usa esses dois dedos aqui para guiar, tá? Então, como é que funciona? Vou falar para vocês antes, e aí a gente vai tentar fazer. Esse é natural que você leve um pouquinho de tempo para entender como é que funciona, porque ele é meio confuso no início, certo? Então, você vai inspirar de forma lenta e silenciosa pela narina esquerda, né? Então, narina esquerda. Aí eu fecho, e eu estou segurando a narina direita fechada com o polegar. Aí eu fecho a narina esquerda com o dedo anular. Eu abro a direita e, né, retirando o polegar. Aí eu expiro, porque eu tinha inspirado. Aí eu expiro pela narina direita. Esperei. Vou puxar de novo pela narina direita. Quando eu tiver puxado, aí eu fecho ela e abro a outra. Aí eu expiro e inspiro. E vai repetindo isso, certo? Então, começou assim, vamos tentar. Fecha a narina direita com o polegar. Inspira pela narina esquerda. Inspirou, fecha, solta pela direita, puxa pela direita de novo. Fecha, solta pela esquerda, puxa pela esquerda. Fecha, certo? Você vai ficar fazendo esse movimento de pêndulo aqui com os dedos. Deixa eu dar uma olhadinha. A maior parte de vocês está fazendo ok, tem algumas pessoas que estão se confundindo um pouco, isso é natural. O importante é que quando você puxar, você vai alternar para o outro lado, soltar e puxar de novo. Alterna para o outro lado, solta, puxa de novo, certo? Então é sempre dois de um lado e depois vai para o outro. E você sempre deve começar inspirando pela narina da esquerda. Então o primeiro movimento é fechou o direito e puxa pela esquerda. E aí você altera, ok? Então, essa é a respiração alternada, mais ligada a uma oxigenação geral aí do cérebro, portanto, ela funciona na melhoria aí de várias funções cognitivas. Ok? Vamos agora para a respiração relaxante. Essa daqui é mais difícil, tá? Vocês vão encontrar ela com o nome de respiração 478. Então, como é que ela funciona? Numa única inspiração, que deve ser suave e contínua pelo nariz, você vai encher, em primeiro lugar, a parte inferior dos pulmões, lá na barriga. Depois, você vai tentar encher a parte central e lateral dos pulmões. E só em último lugar, a parte superior dos pulmões, certo? Então, você vai estar inspirando, fazendo isso. Aí, você vai prender a respiração por 7 tempos, que é muita coisa para muita gente. Prende a respiração. E aí, depois que der 7 tempos, você vai expirar lentamente pela boca todo o ar, de forma contínua, pela boca, fazendo um pouquinho de pressão e som. O som ajuda, né? Então, você vai fazer de forma contínua. Retraindo levemente o abdômen ao fim. Você dá uma puxadinha na barriga no fim, porque, naturalmente, a próxima inspiração já segue, tá? E a gente vai tentar fazer isso nessa razão de 4, 7, 8 para essas 3 fases. O mais importante disso daqui é que a expiração seja o dobro da inspiração. Então, se você não consegue chegar nessa razão, você pode diminuir, mas que a sua expiração seja o dobro. E isso daqui, você nunca deve fazer mais do que 3 ciclos a cada vez. Então, inspirou, expirou, um ciclo, de novo, mais um, deu 3, certo? Então, inspirou, prendeu, expirou, um ciclo. E você pode também praticar isso daqui 2 vezes por dia. E eu vou colocar, para ajudar a nossa prática, aqui um slide que a gente vai seguir ele. Tá aparecendo aí para vocês? Não tá, Elisa. Não tá? Não. Peraí. E agora? Sim, agora sim. Certo. Então, todo mundo junto, vamos dar normalmente, dar uma inspirada, expira e vamos fazer isso agora.
Se não der conta, solta antes, mas tente manter o dobro da expiração para inspiração. Então, lembrando, quando a gente está puxando para dentro, daqui a pouquinho a gente vai tentar barriga antes lá embaixo, depois o centro, as laterais e só por último o tórax. Ok? Isso são, então, 3 ciclos. Deixa eu voltar aqui. Parei de compartilhar? Sim, né? Sim, parou. Tá. Vocês percebem com esse exercício como, de fato, tem que ser uma prática? Né? Não é uma coisa que você simplesmente vai e faz, algumas pessoas vão conseguir, vejo que outras pessoas não conseguiram, né? Porque realmente é uma coisa que você tem que colocar na sua rotina e testar. Bom, qual deles que eu utilizo? Olha, todos eles têm boas referências na literatura, eles servem para coisas um pouquinho diferentes cada um, mas eles vão estar fazendo interferências positivas, né, no dormir, no humor, nas suas funções cognitivas executivas, tá? Então, no fundo, o exercício bom é o exercício que você consegue fazer. Todos eles aqui em conjuntos, eles visam a diminuição da quantidade de ciclos de respiração. Então, geralmente, nesses exercícios, a gente vai estar falando aí de 6 a 10 ciclos por minuto. Você mantendo a sua respiração nessa faixa, você vai ter os benefícios de exercícios de respiração. Tá? Então, no fundo, você pode começar com aquele que você acha que você vai conseguir fazer melhor, tá? Que é mais fácil para você. Eu sugiro que você comece sempre com a respiração diafragmática, que é o mais simples, e depois entre para essas outras técnicas de respiração. E aí ver o que se adapta melhor para você. É lógico que tem algumas, por exemplo, a respiração em caixa, que você pode usar em qualquer lugar, ninguém sabe que você está usando, né? A respiração alternada já é uma coisa que você não vai querer fazer em público, mas ela tem efeitos que podem ser interessantes para você ficar mais alerta, né? Então é uma questão de adaptar também à demanda, tá? Vamos passar então agora para as técnicas de relaxamento, tá? Então, isso era respiração, agora relaxamento, vamos passar por algumas poucas aqui. Relaxamento com imagens também tem indicações e cuidados, tá? Então, ele não deve ser realizado por um grupo de pessoas, pessoas que têm obsessões, compulsões, pensamentos intrusivos, traços psicóticos, depressão profunda, ou estados onde há grande medo de perda de controle, porque existe uma coisa chamada de ansiedade induzida por relaxamento. Isso é algo real. Então, pessoas que têm essas condições não devem fazer essas técnicas, tá? Existem também pessoas que são, que a gente chama de afantásticas, são pessoas que não formam imagens mentais, ou elas formam imagens mentais de forma precária. Não é tão pouca gente assim, a estimativa é que seja entre 2 a 5% da população, isso não é uma patologia, é simplesmente uma forma diferente de experienciar a vida, tá? É uma alteração, mas quer dizer que a pessoa não consegue, quando fala assim, pensa na sua mãe, a pessoa não vê a imagem, certo? Não vê em absoluto ou vê muito, muito mal. Então, essas pessoas não vão conseguir fazer exercícios de visualização, por razões óbvias. O relaxamento físico do corpo, ele não deve ser feito com pessoas com danos musculoesqueléticos, sem uma supervisão individual, nem com pessoas com dor crônica que esteja, né, muito forte ou descontrolada. Por quê? Quando a gente relaxa o corpo, o único local que não vai relaxar vai ser o local da dor. E aí você vai ter a impressão de que ela está mais forte, tá? Então isso vai ter um efeito pior. Para a dor, a gente tem formas de relaxamento específicas, que eu não vou abordar aqui. Mas, né, então, se você está com um dano musculoesquelético específico, pode ser que isso aqui não seja uma boa ideia para você, tá? Existem, né, técnicas específicas para dores agudas e dores severas, tá? É importante que vocês saibam que relaxamento potencializa a pressão baixa,
potencializa o uso de drogas sedativas e hipotensoras e potencializa a ação da insulina. Então, quem faz técnicas de relaxamento dentro da rotina e é diabético, usa insulina, depois de um tempo precisa rever a dosagem com o médico, porque faz diferença, tá? E indivíduos que são neurodiversos, né, principalmente pessoas no espectro autista, podem responder de maneira um pouquinho diferente devido a diferenças no processamento de estímulos sensoriais, né? Hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais visuais e acústicos, então você tem que ficar atento e ver se aquilo ali, se for o seu caso, se está tendo um efeito positivo em você ou se é melhor parar, tá certo? E, novamente, técnicas de relaxamento devem sempre ser feitas em locais seguros, não deve fazer dirigindo, não fazer dentro d'água. Eu sempre falo isso daqui porque as pessoas tendem a pensar que as técnicas de relaxamento são inócuas, né? Elas não são, elas têm efeito real e elas têm também efeitos negativos nestas pessoas que não deveriam estar fazendo ela, ok? Vamos começar com uma coisa muito simples, que é o relaxamento dos olhos, né? Em inglês chama isso de palming, que funciona da seguinte forma: você vai esfregar uma mão na outra, aquecendo a palma da mão, tá? Ela fica bem quentinha mesmo, se você fizer pressão, você vai ver. Aí você vai colocar as palmas da mão sobre os olhos fechados em formato de concha, impedindo a entrada de luz. Como é que é isso? É a palma da mão que fica sobre o olho, não o dedo, tá? Então, a forma de você encontrar o posicionamento correto é encosta as duas mãos juntinhas assim, na base do dedinho, tá? Base do dedinho com a base do dedinho. E aí você sobrepõe as mãos no formato de V invertido. E aí faz essa conchinha aqui. Essa conchinha você vai encaixar no nariz. E você vai ver que fazendo isso, a sua mão fica em concha com a palma em cima aqui do olho, certo? Não é para apertar o olho, tá bom? A palma da mão não encosta nos olhos. Então, você faz isso, se certifica de que não está entrando luz. Então, né, aquece bastante, vai ficar bem quentinho mesmo. Bota na posição, encaixa. E aí, quando você estiver inspirando, você pode pensar: meu corpo está calmo. Ao expirar, meu corpo está quieto, certo? Então, meu corpo está calmo, meu corpo está quieto. E você pode fazer isso umas 3, 4 vezes, tá? E se você estiver fazendo direitinho, você não vai sentir nenhuma pressão no olho, porque você não vai estar fazendo pressão sobre ele. Você não vai estar vendo nenhuma cor, porque vai estar completamente fechado a luz. E você vai sentir o calor que foi gerado pelas mãos, certo? Essa técnica, ela serve para descansar os olhos, tá? Então, principalmente quem tem efeitos, né, de uso de tela, pode ter um resultado legal com isso daqui. Ok? Essa é super simples, vocês podem utilizar ela. Geralmente, o que as pessoas falam? O tanto que eu uso ela tem a ver com o tanto que eu posso ficar com o meu braço para cima, né? Porque começa a cansar o braço. Bom, aí, obviamente, você está trazendo uma tensão aqui para o trapézio, para o pescoço, aí já não é legal por outras razões. Então, faça só algumas vezes, 3, 4 vezes e pronto. Não precisa a cada vez você esquentar a mão, né? Você esquenta uma vez bem esquentado e segura por 3, 4 respirações, tá certo? Então, isso é relaxamento dos olhos com a palma das mãos. Vamos passar, então, para relaxamento com imagens. Eu vou fazer uma técnica aqui para vocês terem um pouquinho um gostinho de o que é isso, tá? Novamente, ela tem as mesmas contraindicações que já foram ditas antes, sendo que essa daqui realmente é importante, tá, gente? Quem tem pressão baixa não pode fazer, pressão bem baixa, né? E quem tem medo de perda de controle não deve fazer, assim como as pessoas que têm qualquer tipo de pensamento intrusivo, tá? E lembrando que essa daqui não vai funcionar caso você não consiga formar imagens mentais. Sempre tem, em turmas grandes, alguém que se descobre a fantástico quando eu faço esses exercícios. Então, se desespere, isso é normal, não é tão comum assim, mas é normal, não é uma patologia, mas é algo que você pode se beneficiar de ter um apoio para entender até, porque o que geralmente acontece, a pessoa fala assim, peraí, não é conceitual essa ideia de ver a praia? Não, não é conceitual, as pessoas veem a praia, a maior parte das pessoas vê a praia. Então, se você sempre pensou nisso como metafórico, conceitual, grande chance de você estar no campo da fantasia, tá certo? Bom, só mais um detalhe antes da gente fazer.
Essa que eu vou fazer para vocês é só um exemplo, então ela é bem curtinha. Mas se por acaso, em algum momento, as imagens se tornarem perturbadoras, você tem que sair dela, tá? Sair de um momento para outro não dá muito certo. Então, o que você pode fazer? Qualquer tipo de exercício de visualização. Se as imagens se tornarem perturbadoras ou saírem do seu controle, você imagina ela retrocedendo, indo embora, se tornando menos nítidas, tá? Você tem esse comando. As imagens estão retrocedendo, estão se tornando menos nítidas, estão desaparecendo. Aí você pensa no seu corpo, pernas e braços. Você tenta localizar eles no espaço e pensar que eles estão ali, certo? Aí você vai para a respiração. A respiração, meu coração está normal, me sinto alerta. Aí você abre o olho, você faz esse movimento de sair da imagem, que isso tende a ter um efeito bem melhor, caso as imagens estejam se tornando perturbadoras, tá bem? Mas para a maior parte das pessoas, isso daqui é muito, muito tranquilo, tá? A imagem que eu vou utilizar aqui é de praia, portanto, pessoas que têm questões com água também, né, não devem utilizar. Espera aí, agora vamos ver se eu consigo. Só um minutinho, vou pegar ela aqui. Eu vou tentar projetar para vocês com o som, vamos ver se eu vou conseguir, porque projetar com o som é uma primeira vez que eu faço isso. Acho que vai dar. Vocês estão vendo já? Sim. Tá, então olha só, antes da gente começar, fechem os olhos e respirem normalmente. Quando eu der o play aqui, vai aumentar o som imediatamente, tá? Mas fechem os olhos, respirem normalmente e a gente vai começar. Isso daqui é bem curtinho, ok? Então, inspira, expira e vamos lá. Ok. E se vocês puderem responder aqui novamente. Elisa, só uma coisa, não havia som. Era assim mesmo? Não, vocês não estavam ouvindo o som? Não, só imagem. Ih, gente, eu achei que estava junto com o som. Não, desculpa, então tá completamente fora. Deixa eu fazer isso daqui de novo, então eu vou estar falando com vocês. Tá Desculpa. certo. Deixa eu voltar aqui. Não estava nem com o som da praia, nem nada? Não, só imagem mesmo da praia. Tá bom. Então, não. Então, deixa eu sair daqui. Parei de compartilhar? Sim, Tá, parou. desculpem, esse era o que eu queria ter testado antes, então realmente ele está dando problema. Depois eu passo para vocês em outro momento, mas vamos fazer ele então de outra forma. Vai ser só com o que eu estiver falando para vocês, mesmo que é geralmente como a gente faz em consultório, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês respirarem normalmente, fecharem os olhos, tá? Fechem os olhos, e aí vocês vão olhar para baixo com os olhos fechados, imaginar que vocês estão olhando para baixo
Imaginar que vocês estão pisando em uma praia de areia branquinha e fina. A areia está fresca, tem uma leve brisa no ar, a temperatura está boa. Agora eu quero que vocês olhem para frente e imaginem um mar verde bem bonito, com ondas serenas que quebram na praia, fazendo uma leve espuma branca. E imagine uma gaivota voando perto da água. Eu quero que vocês observem o voo da gaivota, deixando seus olhos descansarem. Simplesmente acompanhe o voo da gaivota. Agora olhe novamente para o mar, o mais longe que a vista deixar. Imagine que você fecha os olhos e respira fundo. Solta o peso do ombro. Aí você senta na areia da praia. Sinta o seu corpo sentado na areia. Sinta o seu corpo sentado na cadeira em que você está. Mexa as mãos levemente. Mexa os pés. E quando você estiver pronto, abra os olhos. Ok? Quantos de vocês conseguiram visualizar a praia? Deixa eu compartilhar aqui para vocês poderem responder. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá. Mas tem como posicionar melhor, porque tá cortando uma parte do QR Code. Eu não consigo mexer nisso agora. Não, então sem problema. Você também pode entrar pelo mente.com e aí usar esse código que está na página, tá? 6683951. Perfeito. Tá, então a maior parte conseguiu visualizar, algumas pessoas com um pouco mais de dificuldade. Quem colocou que não conseguiu visualizar, se não aparece absolutamente nada, é uma coisa que vale a pena você investigar. É muito fácil de encontrar na própria internet quais são os critérios para a fantasia, né? Então, se você não consegue, fecha o olho, pensa no rosto da sua mãe, no rosto da sua criança, alguma pessoa muito próxima. Se você não consegue visualizar, é mais um indicador. Se você não consegue visualizar objetos na sua frente, se você tentar, é um outro indicador. Se você, muitas vezes, tem a impressão que você não sonha, se bem que tem algumas pessoas fantásticas que sonham. Né? Tem uma série de coisas aí que podem ser vistas, tá? Mas não se desesperem não, porque a fantasia existe e é algo normal. Bom, o que a gente pode ver aqui é que a maior parte das pessoas consegue fazer o exercício, consegue se ver nesse lugar. Parei de compartilhar, né? Sim. Eu queria perguntar para vocês, a gente ficou um pouquinho menos de 1 minuto nesse exercício de visualização, tá? Super, super curto, certo? Então, 1 minutinho, entre 1 minuto, 1 minutinho e meio aí de relaxamento. Tem alguma outra atividade que vocês conseguem pensar nesse tempo curtinho que te leva para um estado de relaxamento mental? Essa daqui, geralmente, ela tem um efeito melhor do que qualquer outra, certo? Porque num espaço de tempo muito curtinho, você consegue se ver em outro espaço e experimentar, se você for uma pessoa visual, e experimentar aquele espaço.
tá? Então, por isso que as técnicas de visualização, elas são muito utilizadas para relaxamento, porque com pouquíssimo tempo você leva a pessoa para um outro espaço, você dá comandos específicos de corpo, você imerge a pessoa naquele espaço. Então, quanto mais você conseguir dar comandos ligados a outras coisas que não só o visual, né, temperatura, textura, cheiro, mais a pessoa vai relaxar, tá? Na internet tem vários e vários tipos de visualizações guiadas que podem ser utilizados para relaxamento, né? Isso daqui, inclusive, né, 1 minuto e meio, a gente geralmente não usa tão curta assim, mas era só para vocês terem uma ideia do que se trata essa técnica, tá? E ela pode ser bem interessante mesmo para você dar uma centralizada. Um outro tipo de imagem que a gente utiliza, né, porque a visualização guiada, né, ela, para o relaxamento, ela é um dos usos mais comuns dessas técnicas de imagem, mas não é o único, né? Então, um outro tipo de uso que a gente pode fazer é em situações de grande tensão, a gente usa essas imagens metafóricas. Tem uma diferençazinha aqui, eu vou falar para vocês como é que seria, a gente não vai fazer a imagem em si, mas é algo que vocês podem pensar como seria isso no dia a dia, e na maior parte das vezes as pessoas conseguem aplicar isso bem. Então, isso daqui é se você já está numa situação de grande tensão, certo? Aí, o que você vai visualizar? Uma imagem de tensão por alguns segundos, e em seguida você transforma essa imagem até que ela se torne uma imagem de relaxamento. Por exemplo, você pensa num ruído de giz riscando sobre o quadro negro, aquele ruído que a gente não dá conta, né? Então, você pensa naquilo ali, você imagina aquilo ali com todos os estímulos que aquilo tem, e aí quando você puxa o giz até o final do quadro, ele se esfarela, vira pó, e o silêncio é absoluto, certo? Então, quando você entra nessa imagem, você faz ela, não mais do que 1 minutinho, você fica naquela tensão, e aí você solta, muitas vezes isso te ajuda também a soltar a tensão que você está sentindo, principalmente se você conseguir, junto com isso, ao entrar nesse momento do relaxamento, né, esfarelou o giz, você começar a respirar mais compassadamente e você soltar aqui os ombros, certo? Uma outra imagem que muita gente utiliza, o brilho de um holofote muito forte, que vai depois enfraquecendo até se tornar um brilho com leve tom de rosa, quase imperceptível, também é uma outra possibilidade. Uma outra imagem que a gente utiliza muito, principalmente em um hospital, um peso muito grande na sua barriga, que vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, até virar um balão e flutuar para longe, certo? Então, a ideia aqui é que você está tentando imaginar a tensão e transformando ela, suavizando, expandindo, fazendo ela sumir, enfraquecer, dissolver, tá? Então, isso potencializa o relaxamento do corpo quando você está com muita tensão. Porque quando você está com muita tensão, imagina a praia, não dá, tem um descompasso muito grande. Então, você imaginar alguma coisa com tensão, que tem a ver com aquilo que você está sentindo, é mais fácil. E aí você transforma a tensão, transforma junto à sua experiência, ok? Bom, deixa eu projetar isso daqui só para me organizar aqui. A gente está quase no finalzinho, tá? Tá aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Sim. Tá, então, hoje o que eu abordei é só essa caixinha aqui amarela, tá? Técnicas de relaxamento e respiração. Então, quando a gente pensa em autocuidado, isso é uma das estratégias possíveis, mas está dentro de algo muito maior, né? Então, não tem muito para onde correr em termos dos pilares do autocuidado, que é sono adequado, alimentação saudável, exercícios físicos, todo mundo sabe disso, mas é muito difícil da gente implementar essas coisas, mas esses são os pilares. Mas, para além deles, a gente pode fazer uso de algumas outras coisas, né? Então, suporte externo, isso tem a ver com quanto que as nossas instituições e as pessoas ao nosso redor dão apoio, né? As técnicas de relaxamento e respiração, que eu cobri várias aqui hoje com vocês, que, novamente, são práticas, elas precisam ser instituídas na rotina para que você possa fazer um bom uso na hora que você precisar. Técnicas de reestruturação cognitiva, assertividade, autocontrole, controle da excitabilidade física. Isso daqui geralmente é trabalhado em terapia, porque é algo mais específico. Teve gente que me perguntou, né, nas perguntas que foram enviadas para ela, e manejo do tempo e limites? Sim, manejo do tempo e limites é autocuidado, é técnica para lidar com estresse, com certeza. Tá? Atividades de lazer, atividades de autoatualização, que tem a ver com os seus objetivos, com as coisas que você quer na sua vida, resolução de problemas
e o contato com a natureza e com ambientes belos que diz respeito ao restauro atencional. Então, todos esses campos aí compõem técnicas de autocuidado que o indivíduo consegue acessar, certo? Parei de compartilhar aí para vocês? Parou, Elisa. Viu? Certo. Então, eu queria falar aqui brevemente com vocês. A gente ainda tem um último exercício para fechar a série, mas antes, né, já encaminhando aí para o fechamento, eu queria falar brevemente para vocês sobre 3 temas que valem a pena aprofundar nessa questão de autocuidado e alguns recursos interessantes para vocês acessarem também. Os temas são ambientes restauradores, resiliência e o Via Survey. Então, muito brevemente, que não é o objetivo, mas eu não queria deixar de tocar nessas questões. Então, ambientes restauradores são ambientes que promovem uma recuperação após fadiga atencional e restauro após o estresse. Então, a gente gasta atenção, né, atenção direcionada, ao longo do dia em tarefas que exigem funcionamento executivo e autorregulação. O que é isso? Aqui a gente está falando de planejamento, estabelecimento de metas, autocontrole, foco, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que é poder ver as coisas de várias perspectivas. Controle inibitório é não atacar a geladeira, não atacar o coleguinha, né? Coisas onde a gente quer fazer, mas a gente não pode, controle. Processos de autorregulação, né? Então, essas coisas, elas dependem de um recurso compartilhado de atenção direcionada. Atenção direcionada é aquela atenção que é constante, que é intencional, né? Então, você tem um estímulo específico, você tem que prestar atenção naquilo. E essa atenção, ela entra em fadiga. E essa fadiga se manifesta na dificuldade de concentração, na dificuldade de tomada de decisões, na impaciência e irritabilidade e no aumento de erros. E muita gente nos ambientes de trabalho de todos os lugares estão em fadiga atencional. Tá? A atenção direcionada, ela é um recurso finito, né? A gente vai gastando, mas ele é renovável. Tá? E uma das melhores maneiras de descansar a atenção direcionada é ativando um outro tipo de atenção voluntária, que ela é eliciada por esses ambientes que a gente diz, restauradores. Tá? Algumas características têm que estar presentes para o ambiente ser restaurador. Então, não é, novamente, o objetivo dessa palestra aqui hoje, mas eu quis incluir essa questão porque a maior parte das pessoas não sabe que existem critérios específicos para o ambiente ser restaurador. Né? Os ambientes restauradores, eles têm efeitos reais, mensuráveis, sobre performance atencional e sobre recuperação fisiológica do estresse. Tá? Então, saber que existem os ambientes restauradores é interessante. A boa notícia é que eu fiz uma série inteirinha de vídeos curtos explicando cada uma das características que o ambiente precisa ter para ser restaurador. Tá? E vocês podem acessar todos esses vídeos de forma livre a partir da página de recursos clínicos que eu vou compartilhar com vocês no slide mais na frente, tá bem? Então, é uma coisa interessante, é uma estratégia interessante que você pode utilizar. Isso daqui é super bem pesquisado. Sugiro também que vocês façam o Via Survey. O Via Survey é um inventário de forças pessoais. Tá? Ele é um instrumento da psicologia positiva que foi aplicado em literalmente milhões de pessoas até agora. Eu sugiro que vocês façam um teste. É necessário se inscrever, mas ele é gratuito, tá? Tem a opção de português brasileiro para responder. Ele é longo, então você precisa ter aí, ele é bem longo, uns 20, 25 minutos para fazer, tá? E para ele funcionar, o importante é que você responda o que é a realidade hoje, o que acontece realmente com você hoje, como você é de fato, e não como você gostaria de ser ou acha que deveria ser, tá? Isso é crucial. Então, você respondendo como você é hoje, você vai ver que os resultados vão ser muito interessantes de aplicação prática, tá? Então, o que ele vai trazer? O acesso às suas principais forças. O que você faz bem? O que vai te ajudar você a se relacionar melhor e se destacar nas atividades que você realiza, tá? O uso dos resultados do Via Survey é, em si, um assunto que dá para falar várias horas a respeito. Mas no site do próprio Via Survey, que eu vou passar para vocês também, já tem alguns artigos que te ajudam a como utilizar esse resultado na prática, inclusive no ambiente de trabalho. E eu sugiro fortemente que pessoas que estão em posição de chefia se interem a respeito desse instrumento. Tá? Ele é uma das grandes possibilidades de trabalho para você ter equipes mais harmônicas e efetivas, trabalhando somente com as primeiras 5 forças de todos da equipe. Então, você não tem que entrar no que as pessoas estão fazendo mal, muito pelo contrário, você vai estar trabalhando com o que as pessoas fazem bem, o que elas gostam de fazer. Então, isso traz uma dinâmica muito diferente para o trabalho de equipe e é bem interessante. Novamente, vai estar no site que eu vou passar para vocês. E, por último, a questão da resiliência, né? Então, esse tema aqui, eu acho que vale a pena vocês se aprofundarem.
A gente usa muito essa palavra, né, resiliência, e muitas vezes fica uma coisa meio vazia, né, uma palavra de efeito. A gente não se dá conta de que os componentes da resiliência estão mapeados pela psicologia, a gente sabe quais eles são, tá? Então, para quem possa estar, né, um pouquinho confuso, resiliência é a capacidade de se recuperar após adversidades e crescer com desafios. Então, é uma capacidade muito importante, não só no ambiente de trabalho, mas nas nossas vidas pessoais também, certo? E também na saúde. Né? Saúde, relacionamentos, enfim. Então, temos 8, se eu não me engano, componentes de resiliência, e novamente, no site que eu vou passar para vocês, tem um videozinho curtinho sobre cada um, tá? Então, vocês podem olhar, quem tiver interesse, e eu vou só mostrar aqui para vocês o que seriam esses componentes. Tá compartilhando, né? Tá sim. Tá? Então, esses são os componentes da resiliência, né? Autoeficácia, conexão, instituições positivas, autoconhecimento, autorregulação, flexibilidade mental, otimismo definido pela psicologia, não o que a gente usa no dia a dia, e aspectos da biologia, tá bom? Então, tem um videozinho sobre cada um desses aspectos aí para quem quiser aprofundar. Parei de compartilhar, né? Parou. Sim. Certo. E agora falar para vocês de alguns recursos de saúde que vocês podem utilizar. Esses daqui são apps. Não deveria ter parado de compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui é de complexa, tecnologia 1 a 0. Ok, recursos de saúde. Para meditação, isso daqui, assim, é o que eu sugiro, tá? É o que eu utilizo. Eu sugiro que vocês façam ou Headspace ou Balance, em inglês, né? Mas, enfim. Eles são muito bons. O Balance é mais tintim por tintim, começa do zerinho, zerinho, zerinho. O Headspace, às vezes, para quem não tem prática nenhuma, ele pode ser um pouquinho mais difícil, mas ambos são excelentes. Não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Só agora. Tá certo. Apareceu? Sim? Sim. É que vocês somem para mim quando eu projeto. O Calm, ele traz sessões de relaxamento e auxílio para início do sono. Então, assim, literalmente historinha de dormir para adultos, tá? Isso daqui é incrível como funciona para uma parcela muito grande de pessoas. Então, se você tem dificuldade com o início de sono, sugiro fortemente que você teste, tá? Vê se funciona para você. Esses apps todos, eles geralmente têm um bom tanto de conteúdo que você consegue olhar gratuitamente antes de ter que assinar, tá? Então, vocês podem testar. O iBreathe, ele é um app de respiração, o que ele é legal é que você pode manipular o tempo de inspiração, expiração ou retenção, né? Então, para fazer todos esses exercícios que a gente viu aqui, você pode ir manipulando para ficar conforme o que você estiver fazendo, lembrando aí que respiração relaxante, a expiração é sempre o dobro da inspiração, tá? Sugiro também que vocês deem uma olhadinha nesse app da Universidade de Yale, que chama How We Feel. Ele ajuda você a nomear emoções. Isso para quem é da psicologia é muito óbvio, mas muitas vezes para quem não é algo mais complicado. O que acontece? Nomear as emoções é o primeiro passo para você conseguir lidar com elas, tá? E é muito, muito, muito comum que adultos, principalmente homens, tenham uma amálgama de emoções e não consigam separá-las em detalhes melhores. Então, por exemplo, assim, a pessoa sente 3 coisas, sente alegria, sente tristeza ou sente raiva. E não consegue entrar em emoções mais sutis, porque não consegue nomeá-las, não consegue reconhecê-las e nomeá-las, né? Então, você sempre sente raiva, você não sente frustração, ódio, desapontamento, certo? Não entra nessas coisas mais sutis. Então, esse app te ajuda antes a nomear essas emoções, e aí, uma vez você conseguindo nomear a emoção que você está sentindo ali no momento, ele, na hora, já te traz estratégias para lidar com elas, na maior parte das vezes, os vídeos, então você já faz ali mesmo, e são estratégias diferentes, a depender do que você estiver sentindo, então isso é muito interessante, e ele te ajuda a identificar padrões, se você também fizer isso com regularidade. É bem legal, de pelo menos brincar um pouquinho, ver o que ele traz. O único app aqui que é em português é o Símbolo. Ele
tem trilhas terapêuticas em português, tá? Então, tem uma parte aí do conteúdo que não é pago. Ele foi feito por 2 psiquiatras brasileiros, se não me engano. Então, ele é uma entrada interessante também na área de autocuidado. Eu sempre incluo o Ambient Mixer, porque tem muita gente que tem questões sensoriais e que não consegue se concentrar ou fica muito irritado com os sons de fundo do ambiente de trabalho, geralmente, delas. Né? Então, esse daqui te permite customizar sons de fundo diferentes, né? De várias coisas, inclusive de filme, de série, de praia, de cafeteria, do que for. Tá? Então, é um recurso que pode ser bem interessante. Esse que está dentro da caixinha amarela é um recurso muito legal, que é um site que organiza todos os apps de saúde mental que existem. Tem que ver lá a data que eles fizeram a última adaptação, mas eu acho que é bem recente. Então, é uma base de dados e ele é legal porque você escolhe o que você está buscando, sabe? Então, quando você entra, por exemplo, para comprar roupa, sapato, você fala assim, quero salto alto da cor X, sei lá, de borracha, de couro, do que for. Mesma coisa, mas para critérios de saúde mental do que você está buscando nesse app. Então, é bem legalzinho de vocês utilizarem para encontrar, porque hoje em dia são centenas, né, milhares de apps. E os materiais que eu falei para vocês, de resiliência, de restauro atencional, as técnicas de respiração, tem um videozinho de cada lá, e tem algumas outras coisas também. Então, no meu site, que é Escritório de Psicologia, não é consultório, escritóriodepsicologia.com, na aba Recursos Clínicos, tá? Tem o Instagram também, para quem quiser. Então, isso daqui pode ser interessante para vocês. Eu acho que eu parei de compartilhar, certo? Parou sim, Elisa. Tá, então, só fechando, últimos 2 pontos. Quando que a gente busca, então, um psicólogo, tá? A gente sabe, né, que quando a questão está muito grave, ninguém tem dúvida de que a pessoa precisa de apoio, né? Mas é necessário que a gente diminua o estigma relacionado à busca de ajuda para a saúde mental quando a situação não está tão grave também, certo? Então, psicólogos servem também para a gente poder entender as nossas razões de um padrão de comportamento, tá? Então, para mudar hábitos indesejáveis, se você tem muitos sonhos e não consegue transformar eles em projetos, não consegue transformar em metas, não consegue instituir mudanças, esse é um dos usos também desse acompanhamento, para entender e lidar com as emoções, os sentimentos, para a gente lidar com os estresses cotidianos, para aprender a ter relacionamentos mais saudáveis, formas de comunicação mais saudável, para lidar com traumas e perdas e também aprender a gostar mais de si, tá? Então, este é o campo da psicologia, não é só naquela patologia ali que todo mundo nota que precisa do apoio. Essas outras questões também são da nossa base, certo? E vamos fechar então com o último exercício, rapidinho, uma prática rápida de equilíbrio. Vou pedir que vocês tenham alguma coisa para anotar, pode ser o celular ou lápis papel, tanto faz. Então, como é que funciona isso daqui? Vocês vão responder a 6 perguntas. Elas vão te ajudar a fazer pequenos ajustes durante o dia, e a ideia é que isso aumente o seu bem-estar. É tipo um ajuste de rota, tá? Vocês podem pensar nisso dessa maneira, um ajuste de rota. Então, você pode usar principalmente durante tarefas longas ou repetitivas, ou em tarefas que te deixem esgotado mentalmente. Primeira pergunta, como que você está fisicamente? Então, pensa nos detalhes, do pé até a cabeça. Você está com sede? A roupa está apertada? A cadeira está incomodando? A perna está dormente? A pele está seca? Você está com fome? Está com calor? Né? Então, fisicamente, como é que você está agora? Respondam isso rapidinho, não precisa pensar demais, não. Segunda pergunta, como que você está emocionalmente? Você está entediado? Você está cansado? Você está preocupado? Irritado? Tranquilo? Ansioso? Curioso? Solitário? Confuso? O que você está sentindo? Com o quê? Imagino que tenha muita gente que esteja com fome, certo? Terceira pergunta, no que eu estou pensando? E não necessariamente a atividade que a gente está fazendo é o que a gente está pensando, certo? Quarta pergunta, imediatamente antes de começar este exercício, o que eu estava fazendo? Bom, aqui é óbvio, né? Mas nas situações do dia a dia, você estava lendo o relatório, discutindo com alguém, sonhando acordado, olhando as redes sociais, seja detalhista. O que você estava fazendo imediatamente antes de começar o exercício? Quinta pergunta.
como que você está respirando? Superficialmente ou profundamente, né? Pelo tórax ou pela barriga, enchendo a barriga ou o peito. Devagar ou rápido? Devagar ou rápido? Ok? E agora, olhando para todas as respostas anteriores, qual que é a pequena coisa que te faria bem e que você pode fazer por você nos próximos minutos? Se você foi detalhista nas respostas, você tem coisas a fazer que são simples, certo? Estou com sede, você vai pegar um copo de água. Ah, está incomodando-se a cadeira, você vai ver o que você pode fazer para alterar ela, né? Ah, eu estou preocupado com a minha filha, que devia ter me mandado mensagem, não mandou. Você vai ligar para ela, saber onde é que ela está, certo? Enfim, são questões muito pequenininhas, mas que se você fizer esse exercício 2, 3 vezes no dia, você dá uma corrigida na rota daquele dia. Tá? Você traz um maior bem-estar, um maior equilíbrio para o longo do dia. Então, ele pode ser um exercício muito fácil, muito tranquilo de ser implementado. E eu sugiro que vocês façam ele mesmo. E encerro aqui o que eu tinha para dizer. Bom, doutora Elisa, muito obrigada mais uma vez, né? Assim, eu fiz aqui uma montanha de anotações e no final você ainda me vem com vários links e apps. Quer dizer, temos aí muito material para podermos, né, cuidar de nós mesmos. Os exercícios de respiração foram assim incríveis, cada um com a sua função. Então, eu sugiro que todos entrem no site da Elisa, onde ela coloca os links das respirações e o uso, para que serve cada uma, né? Para que a gente possa cada vez mais aqui no ambiente de trabalho, onde a gente fica aqui em Brasília, a gente fica 9 horas por dia. Então, a gente possa, quando começar a fadiga, ou quando começar um cansaço extremo, ou quando começar um sentimento de raiva, né, que a gente consiga nomeá-lo, a gente possa ter esse hábito de usar a respiração tal para que isso, porque é claro que tem questões que perpassam a instituição, que perpassam o órgão e estão para além da nossa capacidade de resolvê-las, mas que aquilo que a gente tem a capacidade, aquilo que a gente possa fazer por nós mesmos, a gente consiga, né? Então, eu sugiro que todos entrem no site que a Elisa nos indicou, no Instagram, e faça uso dos apps. Eu faço uso de 2 apps de saúde mental, assim, me auxiliam muito. E eu vou explorar esses outros que você indicou. E agora, gente, nós já passamos do tempo. Eu vou abrir para perguntas, caso alguém tenha, ou uma colocação, e daí a gente encerra. Só lembrando a todos que essa palestra ela está sendo gravada, ela será salva e postada no nosso site, no nosso YouTube. Tem lá no nosso site, YouTube da DSS. Demora um pouco, porque o próprio Teams demora muito a baixar, porque é uma palestra longa. Mas vamos lá, se alguém tiver alguma questão, pode levantar a mãozinha. Desculpa, gente, eu não chamo a pessoa pelo cargo, porque às vezes eu não conheço a pessoa, então eu vou chamar pelo primeiro nome mesmo, tá bom? Bom, temos uma mãozinha, é o Geórgenes, pode falar, Geórgenes. Obrigado, Ellen, por me passar a palavra. Obrigado, doutora Elisa, pela palestra. Eu prometo ser rápido, porque eu sei que a gente já passou do tempo. Bom, meu nome é Geórgenes, eu estou aqui na Embaixada em Pretória, na África do Sul, e tomei várias notas também do que foi dito, doutora Elisa, então, muito obrigado, bem esclarecedor. Uma coisa que ficou na minha cabeça quando a gente estava falando dos estressores lá no início é que a gente tem os estressores biogênicos e psicossociais, né? E parece haver, no caso das outras profissões, uma diferenciação mais clara de coisas que não estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você até mencionou que a gente pode estar irritado com a temperatura, que a gente pode estar irritado com o barulho da cidade,
mas o nosso caso é diferente, né? Porque nós moramos em outros lugares, nós moramos em outros países por causa do trabalho. Então, o que acontece? Se às vezes eu estou num lugar e eu estou irritado com a temperatura, isso não tem nada a ver com o trabalho. Mas, como eu moro ali porque eu trabalho ali, eu tendo a transferir esse estresse, que nada tem a ver com a situação de trabalho, para o trabalho. Porque aí eu fico estressado com Itamaraty, porque me colocaram aqui, porque eu estou postado aqui. Então, eu fiquei pensando assim, em relação a todos esses exercícios, tem algum exercício mental que nós, como funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, possamos fazer, até para poder deixar essa diferenciação bem clara, assim, do que é trabalho, o que não é trabalho, porque essa linha para a gente fica um pouco tênue. Então, mais uma vez, obrigado. Isso que você está colocando é bem interessante, né? Algumas pontuações. Vai acontecer o que você está falando, né? Você tem um estressor que ele é biogênico, por exemplo, o calor extremo, independente do seu trabalho, mas além dele, por cima dele, você vai ter um estressor psicossocial, que são esses significados atribuídos ao trabalho, né? Decorrentes do fato de ter sido a situação de trabalho que te colocou nessa situação de calor extremo, por exemplo, certo? Então, essa parte é uma parte mais psicossocial, tá? Então, você pode ter sobreposição de estressores. O que você está buscando, quando você fala assim, tem alguma coisa que eu posso fazer, chama-se reestruturação cognitiva, tá? Então, é algo que geralmente é trabalhado em terapia, mas tem a ver com você conseguir focar naquilo que você pode mudar, né? Identificar quais são os elementos que não estão sob o seu controle, identificar sob o controle de quem está, para saber se você também consegue acessar aqueles pessoas ou locais que têm o controle daqueles elementos, para ver se você consegue pleitear, né, a mudança. E na ausência dessa possibilidade, tem a ver com você conseguir, dentro da situação ruim que você está, dar algum significado que ainda vale a pena. Porque a questão é, as pessoas têm investimentos no cargo que vão para além do salário só, né? Na maior parte das vezes, quem entra para uma carreira tem coisas que ela queria naquela carreira, coisas ligadas a valores, né? E muitas vezes, quando a gente não consegue obter uma meta específica, ainda assim a gente consegue atuar de forma coerente com os nossos valores, né? Então, você pode não conseguir aquilo que seria o ideal, mas você identificando quais são os valores seus que atuam geralmente nas situações, você consegue fazer uma mudança nessa situação para que aquilo apareça. Fica muito abstrato, eu sei, deixa eu ver se aqui de cabeça agora eu consigo pensar numa situação. Não vai ser um bom exemplo não, mas só para fazer essa diferenciação. Imagina que família é um valor muito importante para você, ok? E você gostaria de um objetivo específico. Você gostaria, sei lá, de levar a sua filha adolescente na Disney, tá? E aí imagina que você não consegue, porque, enfim, não deu. Existe alguma coisa externa que te bloqueou ali. Não tinha passagem, você não tinha dinheiro, alguma questão. Mas se você identificar que o valor que você está valorizando naquela situação é a questão de estar junto com a sua filha adolescente, gastando um tempo de qualidade, você vai ter mais facilidade em reestruturar quais são as possibilidades que você tem ali. Não dá para ir na Disney, mas eu posso gastar tempo fazendo tal coisa com ela. O mais importante é o tempo com ela, não é necessariamente a atividade. Ou é o tempo com ela numa atividade que ela goste, nem um tanto eu, certo? Então você vai conseguir fazer essa reestruturação para o que os limites da situação te permitem. Tá? Então, sim, tem muitas coisas que podem ser feitas. Acaba que é muito específico de cada indivíduo, então, geralmente, esse tipo de demanda é mais trabalhado mesmo num contexto mais de terapia, algo mais nesse sentido. Tá? Mas tem coisas que podem ser pensadas a nível institucional também, a partir de um diagnóstico institucional feito nas várias pessoas de um mesmo local. Não sei se, né? É só uma entradinha na sua questão que tem várias camadas.
Gente, mais alguma questão, algum comentário? Bom, então a gente encerra. Ai, alguém levantou a mão, foi a Ellen. Oi, embaixadora, tudo bem? Oi, Ellen, tudo bem? De embaixadora, não. Tudo bem. É um prazer tê-la aqui. Doutora Elisa, obrigada. Eu estou no Burkina Faso, na África Ocidental. Eu estou numa embaixada sozinha, há 3 anos. Já entrei em burnout, já saí do burnout, eu não quero entrar de novo, né? Faço terapia, fiz até o apoio psicológico da DSE que eles deram para trauma, porque teve golpe de Estado, bomba, diabo 4, você entra em trauma, né? Então, tudo isso eu já sei, mas o que a gente pode usar? Mas eu achei super útil todas essas ferramentas que você deu para a gente aqui. Eu conheci algumas e vou realmente fazer uso. E eu queria saber, assim, quando a gente está numa situação de estresse extremo mesmo, como eu estou aqui, né? Quando acontece uma situação dessas de golpe de Estado, essas coisas, né? Assim, que você não tem para onde correr, né? O que eu posso lançar a mão dessas ferramentas que você me deu para tentar manter a cabeça fora d'água, né? Porque já me aconteceu aqui há 3 anos, eu sei que tem colegas em postos difíceis também, e às vezes você não está nem numa situação dessa, mas você recebe uma notícia, que nem a circular telegráfica que soltaram anteontem, mudando as regras do jogo, em cima da hora, você tem um planejamento de vida, e de repente você tem que voltar para Brasília, e antes do tempo, enfim, tem aquelas coisas que a instituição acaba impondo às pessoas, né? E como é que a gente lida com essa situação para não entrar em burnout, em depressão, em desalento, que a longo prazo tudo isso é que acaba realmente adoecendo as pessoas, né? Com Obrigada. certeza. Bom, essa situação é bem difícil, né? E eu acho que traz vários conteúdos que estão aí dentro. Deixa eu ficar numa questão que talvez seja de acesso mais individual, tá? Porque tem muitas coisas aí que eu acho que são mais institucionais. Existe todo um grupo de técnicas na psicologia que se chama técnicas de tolerância ao mal-estar. Essas são as técnicas que a gente utiliza, elas são técnicas mesmo, né? Você ensina, aprende. São as técnicas que a gente utiliza com pessoas que estão lidando com situações de crise onde não há o que fazer. Tá? Então, você, né, vai ter que aguentar, vai ter que passar por aquilo. Existem essas técnicas que te ajudam a modificar a sua tolerância para o mal-estar. É óbvio que a gente prefere eliminar o mal-estar, né? Então, aquela coisa, né? Se tem usando uma metáfora bem simplesinha, mas se tem um jacaré embaixo da cama, a gente prefere que tire o jacaré debaixo da cama. Mas, porque não faz sentido você falar assim, vamos trabalhar a sua ansiedade em relação ao jacaré. Não, né, gente? Tem que tirar ele debaixo da cama. Mas, tem situações onde não tem como, né? Então, nessas situações, a gente tem esse grupo de técnicas. A senhora vai poder encontrá-las com esse nome, técnicas de tolerância ao mal-estar, e isso é dentro de uma área da dialética, é DBT, o tipo de terapia, tá? DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Isso é mais do ponto de vista do indivíduo, mas no fundo essas questões têm que ser vistas de forma institucional. Obrigada. Não sei. Gente, pois vamos encerrando aqui. Eu não sei Elisa, se seria do interesse, Ellen, mas assim, se tiverem outras dúvidas por conta do horário, eu posso, se vocês quiserem, abrir uma caixinha no Instagram e quem quiser deixa a dúvida lá e eu respondo individualmente, se for uma coisa tranquila, para mim não tem problema. Se vocês quiserem, não sei se isso é permitido também, mas se vocês quiserem eu posso fazer isso. Que daí seria uma maneira de vocês mandarem as dúvidas e eu dar uma resposta já mais imediata. Elisa, geralmente o que a gente pede é que a pessoa escreva ou para o meu e-mail, ellen.lima, ou para o e-mail da divisão, dss, e a gente encaminha para o palestrante. E geralmente dá certo. Tem palestrante que demora, mas responde, aí eu encaminho para o servidor.
a gente pode fazer assim, porque às vezes Tá ótimo. as dúvidas vão surgindo mesmo, né? Algum tempo depois da palestra. Tá bom? Tá Gente, certo, eu estou à então, disposição. doutora Elisa, mais uma vez, obrigada. Você até me trouxe algumas ideias de novas palestras, com você, inclusive, alguns temas que a gente pode explorar mais, né? Voltado, assim, bem para a nossa realidade de MRE. E agradeço a todos também. E vocês encontrarão a palestra, caso queiram assistir novamente, lá no YouTube da nossa divisão. Tá certo? Um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. Tá.